Olá, amigo, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para tratar de um assunto que eu sei que é difícil as pessoas aceitar, que nem todo mundo pensa da mesma forma. Mesmo sabendo que cada um tem a maneira de pensar e de agir, mas estamos sempre imaginando que a pessoa está pensando aquilo que você está pensando. Não é assim. E você lembra que há um contexto, há um texto muito interessante na expressão de Provérbios: instrui o menino no caminho que deve seguir e depois que envelhecer não se desviará dele. Bem, esse conceito é muito antigo para mim. Para mim até mais novo, mas para minha mãe ela já tinha esse conceito. E ela nos ensinava a entrar e sair no meio de qualquer comunidade e relacionamento de pessoas. E é interessante também lembrar em consideração que o que pertence a você não cabe a mim. Normalmente nós aprendemos dentro de casa. Esse conceito de Eclesiastes, de Provérbios, é como viver a vida. Muitas pessoas atribuem esse ponto de vista, instrui o menino no caminho que deve seguir, como se fosse carregar, arrastar para a igreja. Tem dado certo em muitos lugares, em muitas formas, mas isso não é especificamente sobre isso. Entendendo o que significa esse grande conteúdo na visão de Salomão, na visão escrevendo ele Provérbios, escrevendo ele Eclesiastes e outros livros escritos por ele. Então nós vamos entender que é uma sabedoria perdoe, para exatamente se aplicar num texto muito importante e no conteúdo. São princípios morais e éticos, de você saber como se comportar de junto ou ausente de uma pessoa. Eu trago princípios comigo, muito interessante, graças a Deus por isso eu estou aqui até o dia de hoje, podendo confirmar isso. Que interessante o que eu vi ali, deixo lá. Não é meu, não me interessa. Claro, em Cristo Jesus as coisas melhoram, né? Você já fazia bem como era antes de conhecer o Evangelho. Ao conhecer o Evangelho, nós tentamos muito mais ainda fazer mais bonito. E eu tenho aqui uma expressão no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 4, versículo 15, ele diz assim: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. Você observa que é um texto bíblico, já uma questão doutrinária de uma carta que Pedro escreve para a igreja da Ásia. Mas mamãe já fazia arte semelhante, sem o conhecimento santo e sacrossanto do Evangelho. Mamãe congregou comigo ainda em vida, e isso foi muito interessante, porque além de ter aprendido com ela, tivemos a oportunidade de compartilhar coisas do reino de Deus. Talvez você não queira levar isso a sério, mas é muito bom. Você encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, no capítulo 2, de 2 Timóteo, mais uma epístola, uma carta escrita agora pelo apóstolo Paulo, no capítulo 2, e o verso 4 ele diz: nenhum soldado se embarace em serviço, permitindo envolver-se com o negócio da vida. Nenhum soldado ele deve se embaraçar com os negócios da vida. Aqui, no sentido que ele está expressando em outra linguagem, em outras traduções, você vai encontrar uma maneira fácil de entender. Não se envolva em questões alheias, pensando que vai agradar aquele que te alistou. Não vai não. Se você é convocado para uma responsabilidade, faça aquilo que lhe é responsabilizado. Não se envolva. Se você não pode ajudar, então você também não atrapalha. Se não tem sabedoria para ajudar, não entra com a ideia de querer consertar. É um assunto que não me interessa, não quero saber. Eu tenho um exemplo, graças a Deus, hoje, congregando já com 7ª liderança no Ministério da Assembleia de Deus, aqui onde eu congrego.
E o interessante, cada pastor, superintendente, responsável pela congregação, ele toma a decisão dele, o problema é dele. Eu não entro nesse negócio não. Caso me venha fazer pergunta, eu tenho 3 dialetos que eu gosto que eles guardem consigo. Se você não sabe, eu vou te dizer. Primeiro, veja se eu preciso saber disso. Primeiro é saber se isso vale a pena para mim. O segundo é saber se vai edificar a minha vida, a sua e a de quem você está trazendo. O terceiro é você ter certeza que tem que compartilhar isso comigo. Do contrário, segue seu caminho. Porque a minha opinião pode ser diferente da sua, pelo menos no que eu me baseio no texto escrito. Tá certo? Siga isso para você um forte exemplo, uma boa orientação, que a nossa amizade em Cristo Jesus, a nossa caminhada, a nossa comunicação. Eu estou falando você, que pertence à página do nosso dialeto, do nosso comunicação. A sua vida é a sua vida, a minha eu dirijo, a sua você dirige, com um consentimento escrito, tá? Não vamos usar de arrogância e de prepotência para poder imaginar que sabemos mais do que o outro. A sabedoria e a inteligência, elas têm que andar junto. Como um homem e a mulher, assim a sabedoria e a inteligência. Essa até é interessante que a Bíblia chega ao ponto de nos orientar, através de provérbios, dar instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Instrui o justo, ele crescerá em entendimento. Por que não manda dar conselho ao tolo? Aí você vai encontrar ainda em provérbio. De que adianta o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Então é complicado. A pessoa que pensa que tem, não tem, mostra pelas suas obras. Agora eu lembro, a árvore é conhecida pelos seus frutos. E pelo fruto, você conhece uma árvore. Não é pela aparência. Pela aparência, Jesus mostrou a gente claramente que ele foi num lugar e era para ter fruto, não tinha. Então, não precisamos nos agir como delinquente, se degradando. É só entender o texto. E ainda existe no livro de Provérbios, no capítulo de número 26, e versículo de número 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Imagine isso. Olha que responsabilidade da palavra. O que você quer? Faça o que você quer. Arque com o que você quer. A responsabilidade é sua. Não envolva mais ninguém, não. Não. Eu digo aos meus filhos, eu instruo, eu falo antes que ele vá. Para quando eles for, ele saber voltar. Porque só quem chora, eu sempre costumo dizer, perto e longe de quem me ouve. Longe é aqui, pelo canal de expressão e comunicação. A mãe que dá luz, ela tem que ser mais severa na sua disciplina com os seus filhos. Falando desse negócio de filho, é muito interessante que está escrito uma carta recomendada por Paulo a Timóteo. Se o camarada não sabe governar a sua própria casa, como é que vai governar a igreja de Deus? Um negócio tão caro, é preço de sangue, vida, almas. Meu Deus do céu, é tanta coisa que não dá para explicar com tão pequeno pouco tempo. Mas se você não sabe governar a sua casa, vai governar a vida dos outros? Agora, isso aí tem uma coisa muito interessante para se estudar, esse entendimento se não governa a casa. Como é governar a casa? Não é com murro, não é com sujeira, não é com cara feia. Existe muita coisa, porque uma vez que você instrui a criança o caminho que deve seguir, ele não se desvia. E ser crente é uma decisão que o próprio Deus faz. Você aceita e ele que transforma a sua vida, mediante a palavra. É mediante a palavra. Se quiser, bem, se não quiser... mas nós já aprendemos que existem pessoas, e recentemente foi até pregado sobre isso na igreja. O superintendente tem a possibilidade de falar aquilo que o Espírito coloca na boca dele. Se ele fizer o contrário, é com ele. Mas também está lá já escrito. Está lá já escrito, instrui o menino. Você não vai forçar ninguém, não vai irritar ninguém. Quer, não quer? Pronto.
Eu não me envolvo em situação que não me cabe. Não é por mim. Nem em casa. Se minha esposa disse que é assim, eu digo, tem certeza? Tenho. Não, então é assim. Se o fruto vier diferente, eu digo, olha, tá doendo aí? Você quis assim. Se quiser conselho, tem conselho. É dado, é de graça, é gratuito. Não custa nada. Só é 66 livros. Aqui é 66 livros. A Bíblia protestante contém 66. Tá? A não protestante tem um pouquinho mais. 7 livros a mais. Dá para resolver seu problema? 7 livros a mais. Fica à vontade, pô. Leia. Examine as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são dela que de mim testifica, disse Jesus. Vou ficando por aqui. Forte abraço, ó. Juntos, mas nunca misturado. Tá certo? Estamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Agora, misturado não. Não. O negócio de misturar não cabe para mim não. Forte abraço, eu estou indo embora.